como é que foi administrar a Salvador numa situação em que existia uma dependência muito grande do governo do Estado e que fazia oposição à sua administração? Foi muito difícil. Primeiro foi uma grande vitória, né? Sim, a vitória eleitoral foi enorme, mas, no entanto, nós tivemos uma dificuldade muito grande de enfrentamento com o governo federal e o governo estadual contrário, e um governo estadual ditatorial, conservador, mais do que conservador, com um estilo de governo bastante truculento, né? E com algumas dos instrumentos que hoje existem de independência administrativa dos municípios, que ainda não existiam. Não existia municipalização da saúde ainda, não existia o Fundeb hoje, não existiam todos esses fundos de transferência de recursos do governo federal direto para os governos municipais. Então foi um momento muito difícil que a cidade viveu, que a nossa administração viveu, mas que ainda assim nós tivemos condições de fazer muito pela cidade, muito aquém do que desejávamos, mas muito além do que poderíamos diante daquela realidade objetiva. Como é que a senhora analisa dois elementos? Primeiro, como mulher prefeita, a primeira mulher. A primeira mulher, quer dizer, a Bahia já sai na frente do Brasil. Hoje, depois de alguns anos, o Brasil elege Dilma como presidente, mas a Bahia e Salvador já havia dado esse... Né? Algumas poucas prefeituras de capital tinham sido governadas por mulher. Eu fui a primeira prefeita de Salvador. Em Fortaleza, no Ceará, já tinha havido uma prefeita, também de esquerda, do PT à época, Maria Luísa Fontinelli, e em São Paulo, Luísa Erundina já havia ganhado a eleição. Talvez justamente a força da eleição de Erundina, com todo o significado que uma cidade como São Paulo tem para o país, apontou esse caminho também para a Bahia. Apesar da dificuldade administrativa, né, e de determinado caos que se estabeleceu, a população de Salvador ainda reconhece na senhora uma grande líder política. Tanto é que nos anos seguintes a senhora se manteve à frente dos processos de redemocratização da Bahia. Né? Como é que a senhora vê esse carinho que existe, né, da população e levando a senhora a ser deputada e agora a senadora? Eu vejo com alegria, podia ser de outra forma. Sou beneficiada diretamente da generosidade do povo baiano e soteropolitano, em especial, né? E esse carinho que muitos segmentos têm por mim em Salvador é o reconhecimento de uma luta que nós travamos e o reconhecimento de uma gestão que fez muito pela cidade. Nós iniciamos muitas políticas públicas inovadoras e que beneficiou a população de Salvador. Na área da saúde, modéstia à parte, acho que não houve, depois da nossa administração, uma gestão melhor da saúde no município. Nós, é claro, não éramos ainda gestão municipalizada, tínhamos poucos postos de saúde, mas com todo ser, nós fizemos muito pela saúde do município, organizamos a gestão da saúde pública municipal, zeramos os casos de raiva no Brasil, quando nós éramos os campeões de raiva em todo o território nacional, uma doença possível de ser controlada, e nós demonstramos isso. Iniciamos projetos junto com o governo federal inovadores no combate à desnutrição neonatal. Iniciamos programas também inovadores na área da democratização, da participação popular na gestão da saúde no nosso município. O Conselho de Saúde, por exemplo, não era presidido
pelo secretário de saúde apenas, podia ser por um cidadão, um representante do povo que estivesse naquele, foi presidido pela presidente do Sindicato dos Funcionários da Área de Saúde. Portanto, existiu uma concepção moderna, nova e eficiente a respeito da saúde do município. Na área de educação também, nós fizemos uma transformação profunda na área de educação no município de Salvador, com o Estatuto do Magistério, com a valorização da carreira do magistério, e isso ainda hoje é reconhecido pelo professor municipal, com programas como, pela primeira vez no Brasil, uma cidade colocou internet na escola pública municipal, no Marotinho. Incluímos, com esse programa de incluir computador e internet na escola pública, nós inspiramos o surgimento no governo federal de um programa de equipar todas as escolas públicas com computadores, que hoje é uma coisa natural, naquele tempo não. A partir dali, o ministro Paulo Renato nos convocou para apresentarmos o projeto de Salvador e adotou esse programa nacionalmente. Salvador também foi beneficiada em outras escolas. Editamos os cadernos pedagógicos, que antes da lei atual, que valoriza o ensino da história da África, nós já fazíamos isso na Prefeitura de Salvador, substituindo as lendas antigas dos cadernos escolares europeias e histórias infantis europeias pelas lendas africanas, pelas músicas do Ilê, do Olodum, sendo discutida na escola pública e apresentada aos meninos e garotos da escola pública, né? E tivemos um plano educacional, fizemos a primeira conferência municipal de saúde, de educação, melhor dizendo, fundamos o Cidade Mãe para atender crianças, meninos e meninas de rua e em área de risco social, um programa até hoje atual, até hoje necessário, e infelizmente está sendo desmontado na cidade de Salvador, criminosamente desmontado, né? E tivemos importantes intervenções urbanas na cidade que permanecem. Eu cito a ligação em Iguatemi Paralela, né, que foi uma importante intervenção para a desobstrução do trânsito área, que até hoje se mantém. A ligação Garibaldi-Lucaia, uma das melhores intervenções urbanas da cidade, mais baratas, né? A reforma da estação Pirajá, que deu uma qualidade ao transporte coletivo, numa estação de transbordo vista e organizada como estação de transbordo, e não do jeito que hoje está, mais um espaço onde o povo troca de ônibus como se fosse gado, apertado, sem planejamento, sem respeito, sem dignidade, né? E a reforma da praça do Bonfim, que havia desabado, né, durante as chuvas, a reforma do Rio Vermelho, a praça do Rio Vermelho, enfim, eu poderia passar aqui muito mais tempo dando exemplos de importantes intervenções feitas na cidade, no subúrbio ferroviário, muitas intervenções no subúrbio ferroviário importantes, e talvez a mais importante dela seja justamente o iniciada ainda no governo de Fernando José, 30%, mas completada durante toda a minha administração, que levou piripiri dos alagamentos que eram constantes naquela região, que é a macrodrenagem do canal do Paraguari. Senador, após a saída da prefeitura, fala um pouco da trajetória até chegar ao Senado. Depois da saída da prefeitura, eu fui deputada estadual 2 vezes e fui deputada federal mais uma vez, e finalmente, né, com a mudança do poder na Bahia para um poder democrático, me elegi com o governador Jacques Wagner deputada federal, e de deputada federal ajudei, contribuí na chapa de Pinheiro para que nós
pudéssemos apresentar um novo projeto político e administrativo para a cidade de Salvador. Infelizmente, ficamos em segundo lugar, por pouco, e daí fui ser candidata ao Senado, fui convidada, convocada pelo governador Jacques Wagner para contribuir com sua eleição e recebi dele o total apoio para ser a primeira senadora da Bahia, representando o seu compromisso de luta em defesa das mulheres e o nosso compromisso de fazer com que a Bahia possa ser representada igualmente por homens e mulheres. Só para ser didático, explica um pouco para quem está assistindo qual é a função precípua ou o que diferencia o Senado da Câmara de... O Senado é a Câmara Alta, o Senado é assim chamado porque ele tem uma função revisora das leis. As leis devem sair da Câmara, são feitas pela Câmara por 513 deputados e são revisadas pelo Senado, que deve emendar, modificar, no sentido de aperfeiçoá-la. E é também a representação da federação. A sua função mais importante é essa, como representação da federação. São 3 senadores por estado, justamente para que represente os interesses econômicos, financeiros, administrativos daquele estado. Eu estou vendo aqui que a senhora participa de uma série de comissões. Eu queria que a senhora citasse as mais importantes e como tem sido o trabalho lá no Senado. Olha, isso levaria uma entrevista inteira. Infelizmente não vou poder fazer isso, porque o tempo já está avançado, mas eu participo de muitas comissões. Eu sou membro titular de 3 comissões permanentes da Câmara, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Educação e a Comissão de Turismo e Desenvolvimento Regional. E a senhora participa da subcomissão temporária para a Copa e Olimpíadas. É uma subcomissão da Comissão de Turismo e Desenvolvimento Regional. Eu sou presidente dessa comissão. Nós temos um cronograma de trabalho que integra o Fórum Legislativo da Copa do Mundo, juntamente com a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas de todo o país, e tem uma função de acompanhamento e fiscalização das obras, mas também de colocação na pauta da agenda do turismo, que é a requalificação ou a qualificação profissional dos serviços turísticos, os receptivos turísticos, hotéis, os bares, restaurantes do nosso estado e todo o sentido do que é hospitalidade para o conjunto da população. A senhora participa de uma série de comissões, mas também desses 100 dias de trabalho, a senhora já teve outros desdobramentos, né? A gente pode ver aqui sempre a defesa permanente das mulheres, a questão da afrodescendência, uma participação na reforma política, uma participação a minha vertente de atuação, ela continua centrada desde o início dos meus primeiros mandatos, na luta dos direitos humanos, nas suas diversas, digamos assim, modalidades, mas nos diversos segmentos dessa luta. A luta em defesa eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, sou integrante da CPI de combate ao tráfico de pessoas, sou integrante da subcomissão de defesa dos direitos da mulher e tenho participação em todas as lutas no Senado Federal que se vinculem à defesa dos direitos humanos em nosso país. A questão da Universidade Corporativa de Cajazeiras, o pessoal até não teve contato com a gente. Como é que a senhora vê esse projeto? De que forma a senhora pode ajudar? Olha, uma universidade em Cajazeiras e uma universidade no subúrbio, eu acho 2 equipamentos indispensáveis à estruturação de uma rede de educação real, popular no nosso estado e na cidade de Salvador. E para isso coloquei 1 milhão de emendas na UNEB, em emenda parlamentar, para realizar esse fim. E fizemos uma mobilização. Eu, o senador Walter Pinheiro, à época também deputado,
e o deputado Nelson Pellegrino, colocamos 3 milhões de reais na UNEB para este fim, para que nós pudéssemos implantar um núcleo da UNEB na Universidade do Estado da Bahia, em Cajazeiras e outro no subúrbio. Infelizmente, por dificuldades da própria universidade, esse projeto não conseguiu ir adiante. Nós agora estamos novamente em contato com o reitor da UNEB para ver se nesse próximo ano, agora, nesse ano que nós estamos vivendo, 2011, nós conseguiríamos colocar outra emenda na direção de um projeto objetivo, porque não depende só de nós colocar a emenda. É preciso que a universidade tenha um projeto claro de viabilização. E nem a universidade, pelo reitor, pode sozinho tomar essa decisão. É preciso... o prédio é fácil, existem imóveis do Estado que podem ser utilizados, outros colégios que podem servir à noite para a instalação de um curso, mas é preciso organizar mais que isso, é preciso ter um corpo docente de professores. Então nós precisamos debater o tamanho que a universidade pode crescer, a UNEB pode hoje nesse momento para assumir. Nós podemos, por exemplo, fazer uma universidade que tenha um curso que não seja todo presencial, ou seja, que seja um curso à distância, mas que tenha, como já existem hoje, inclusive universidades de medicina, como é o caso da Universidade de Santa Cruz, cujo metodologia não exige a presença do professor na sala de aula o tempo inteiro. Você pode construir um curso em que seja feito à distância e que tenha o professor durante um dia na semana na sala de aula, tirando dúvidas e fazendo seminários que dirijam, né, a formação daqueles profissionais. Então, é esse modelo de curso que nós queremos discutir agora com o reitor da UNEB, no sentido de garantir que Cajazeiras e o subúrbio possa ter a oportunidade de ter uma universidade. Senador, para encerrar, a senhora foi homenageada na Assembleia Legislativa, como primeira senadora do Brasil, foi homenageada pelos prefeitos do Brasil e também foi indicada pela homenagem do programa da TV Servidor para o Primasp, mais um ano, né? Como é que a senhora se sente com essas homenagens que na verdade reflete apenas o desejo da população de homenagear a nossa representante? Bom, eu claro que me sinto feliz e vejo isso como um reconhecimento e muito mais, como um estímulo para continuar lutando e trabalhando em defesa dos segmentos organizados da sociedade baiana e brasileira e na luta pelos direitos daqueles que não têm direitos em nosso país. Só para encerrar, a Câmara está livre para a senhora. Eu quero dar o meu abraço, o meu agradecimento ao movimento dos servidores, o meu abraço a todos os servidores públicos do Estado da Bahia e a todo o povo baiano que continua lutando e que tem no governador Jacques Wagner a possibilidade, a oportunidade de criar uma nova história para o nosso Estado, uma história de crescimento econômico, de desenvolvimento social, voltado, tendo foco na distribuição de renda e na democracia, com muita participação popular.